Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Radical Nacional. E dessa vez com um vídeo sobre a graça de Deus, galera. O quão Deus ele é engraçado. Galera, para começar o vídeo eu quero começar num versículo que é 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13. Olha o que Paulo diz: se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que mesmo se eu e você formos infiéis com Cristo, Cristo continua sendo fiel conosco. Portanto, se nós pecarmos, nós não temos o poder de mudar a opinião dele sobre nós. Se nós pecarmos, nós não podemos mudar a relação dele com nós, entendeu? Ou seja, eu não consigo mudar a Cristo de duas maneiras. Eu não consigo mudar a Cristo pecando, nem fazendo as obras. Eu não consigo mudar a Cristo fazendo o bem, nem fazendo o mal. Ele continua sendo o mesmo, ele continua me amando do mesmo jeito. Com isso eu quero que você entenda algo. Que não é o que eu faço ou o que você faz que vai determinar as coisas em relação a Deus. Portanto, se você pecar, não fique acusado, porque quando você foi salvo, você era um pecador e você continua sendo. Essa carne ela é pecadora. Mas quando Deus ele olha para você, e se você se arrependeu dos pecados e creu que Jesus é o Senhor e Salvador e ele ressuscitou dos mortos, quando Deus olha para você, ele vê Jesus Cristo. Ele não vê o pecado, ele não vê as coisas que você fez. Em 1 João, Deus ele é capaz de perdoar todo pecado e qualquer injustiça. Portanto, nenhum pecado é grande demais para Deus. Não deixe o diabo te enganar dizendo que os seus pecados são muito grandes para Deus. Porque não há pecado grande o suficiente para que Deus não te salve. Deus ele consegue salvar e perdoar através de Cristo todos os seus pecados. Portanto, independente do que você cometeu, independente do que você fez, saia da acusação. Porque qual que é o objetivo do diabo? O objetivo do diabo é que você se afaste de Deus pensando que ele não quer mais falar com você. E aí você vai ficar com vergonha de Deus, você não vai querer se achegar a Deus. A única coisa que você vai querer é ficar isolado. Porque o diabo ele vai fazer com que você fique isolado. Porque se você se juntar com a igreja, você vai ficar lembrando de Deus, eles vão te aproximar de Deus novamente. Porém, se você ficar isolado, a chance disso acontecer é bem menor. E é por isso que o diabo ele vai lutar para que você fique isolado e para que você também não se volte para Deus. Porque se você voltar para Deus, Deus vai te mostrar o quanto você é amado e que ele só quer que você supere isso, que você pare com isso. Mas ele não vai te condenar. É como se Deus falasse assim: tudo bem, filho, eu sei que você quebrou esse vaso aqui de casa, mas não quebra outro. Sabe, vamos esquecer isso, entenda que você errou, agora acaba com isso, cara, para de fazer isso. E se você quebrar outro vaso, ele vai falar a mesma coisa. Mas o que Paulo ele fala em Romanos? Paulo ele vai dizer assim: não é porque a graça de Deus é desta maneira que nós temos que pecar mais para fazer a graça de Deus maior, não. Se você entende a graça de Deus, você não quer mais continuar pecando. É só você pensar na história do filho pródigo. O filho, ele saiu de casa, ele pegou a herança do pai como se ele estivesse pedindo para o pai morrer. Falou: pai, me dá a sua herança porque eu quero fugir de casa, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero fazer o que eu quiser. Mas o pai, em momento algum, diz que o filho deixou de ser filho. Não tem como um filho deixar de ser filho, portanto não tem como você perder a sua salvação. Você não vai se fazer inimigo de Deus novamente. A Bíblia diz que nós, de inimigos, fomos feitos amigos de Deus. Então, se Deus te perdoou quando você era um inimigo dele, imagina agora que você é amigo. Então você precisa ter essa revelação de que o seu pecado não pode destruir o seu relacionamento com Deus. É claro que se você for pecando, você vai se enchendo de condenação. O problema do pecado está na lei que nós criamos. Jesus ele já cumpriu toda a lei, mas nós continuamos a fazer leis e leis e leis. E quando você faz uma lei, mesmo que ela não seja de Deus, uma lei é de Deus, a não ser a que ele fez e que já está consumada. Mas se você fica criando lei, o diabo ele faz com que a tua mente volte para essa lei, porque se a sua mente ficar voltada nessa lei, você vai ficar se acusando e você vai ficar girando em torno daquilo, enquanto Deus está falando: filho, para com isso. Não fique preocupado com isso, saia disso. Então não deixe você criar leis. Nossa vida já é muito complexa, já tem várias coisas. Viva na graça de Deus. Você recebeu a Deus de graça, portanto andai na graça. E se por um acidente você pecar, se volte para Deus. Os seus olhos eles não podem ficar fixos em você, senão você vai afundar nas águas. O que você precisa fazer é olhar para Cristo, para que você possa flutuar sobre elas. Portanto, todo pecado que é seu, você não deve ficar olhando para ele, você deve apenas se arrepender e continuar olhando para Jesus.
sabe? O evangelho é sobre Cristo. Cristo morreu na cruz e seus pecados foram perdoados, portanto não olhe mais para você, olhe para Cristo, fique com os olhos fixos em Cristo. Não viva na base do merecimento. Você nunca mereceu nada com Deus, portanto não troque coisas com Deus. Não é porque você prometeu para Deus algo que Ele vai te dar algo. Deus ele não tem moeda de troca. Se você começar a fazer, vou fazer jejum porque Deus vai me dar isso. Vou fazer jejum para minha célula ser abençoada. Eu vou fazer oração, eu vou orar para que as coisas, porque Deus vai me dar. Não é assim, cara, que funciona. Senão você só vai estar trocando com Deus como outras religiões fazem, mas a única coisa que vai mudar é a sua moeda. Deus ele não é barganhista, ele não vai trocar as coisas. A oração e o jejum, naquele momento em que Jesus exorta os discípulos dele, falando que eles precisam orar e jejuar, né? Só que a gente pensa que naquele momento ele está falando dos demônios, mas não é sobre demônios que ele está falando. Naquele momento ele está falando sobre fé. Então você tem que orar e jejuar para ter fé. E a fé que a gente concede a Deus. Portanto, não ore para que as coisas não jejue para que as coisas aconteçam. Não troque com Deus. Sabe, não faça barganhas com Deus. Não é porque você é bom que essa célula vai multiplicar. Não é porque você é um bom cristão que as coisas vão acontecer. Não, as coisas acontecem pela graça. E a graça ela é o favor imerecido que Deus dá para nós. Portanto, te convoca a refletir nisso e a se livrar de todo o merecimento que o diabo vai tentar você fazer seguir para você se sentir capaz. A única coisa que pode bloquear o mover de Deus na sua vida não é o pecado, é a justiça própria. Portanto, entenda que você foi justificado por Cristo. Você não é capaz de justificar, você não é capaz de fazer bons atos para parecer santo diante de Deus. Não, Deus sabe os mínimos pecados que você cometeu. E se você comete um pecado, você cometeu todos, porque é isso que a Bíblia diz. Então entenda. Você é justificado por meio de Jesus Cristo. Não tente merecer as coisas porque você não tem essa capacidade. Apenas Jesus cumpriu a lei. E Ele vai te dar as coisas de graça quando você entender que não depende de você, mas depende dEle. Amém? Então fiquem com Jesus. Espero que esse vídeo tenha abençoado vocês. E é isso aí. Falou!